Suprimento matinal. Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 24. Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Por isso vos digo, tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O ensinamento do primeiro homem-Deus, em Marcos capítulo 11, versículos de 20 a 24, foi para que a vontade de Deus se realizasse para o cumprimento de sua economia. Poucos veem que o ensinamento do Senhor sobre a oração está relacionado com a economia de Deus, que é levada a cabo por pessoas fiéis, que fazem a vontade de Deus. Quem ensinou os discípulos a orar por fé foi o homem-Deus, Cristo. Ele é o único que é totalmente justo diante de Deus. Para orar tal oração, precisamos ser pessoas justas que fazem a vontade de Deus. Não se trata da vontade de Deus em coisas pequenas, como para onde devemos nos mudar, mas de sua grande vontade para o cumprimento de sua economia. Devemos ser aqueles que estão realizando a vontade de Deus a fim de cumprir a sua economia. A verdadeira vontade de Deus que temos de realizar é cuidar da produção e edificação do organismo de Deus, que é o corpo de Cristo, e que se consumará na Nova Jerusalém. Leitura de hoje. Aquele que ora pode ter fé em Deus sem duvidar, crendo que já recebeu o que pediu, e ele o terá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Aquele que ora é agora um com Deus, está em união com Deus. Ele está mesclado com Deus e Deus se torna sua fé. Isso é o que significa ter fé em Deus, segundo a palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, versículo 22. Aquele que ora é absolutamente um com Deus e Deus se torna sua fé. Pouco depois que os Estados Unidos derrotaram o Iraque em 1991, um dia um pensamento veio a mim. Por que não ir à Rússia? Esta é a hora. Quando tive comunhão com os principais cooperadores, todos concordaram comigo. Então, anunciamos aos santos que iríamos seguir a direção do Senhor de ir para a Rússia. E imediatamente houve uma resposta do corpo a esse mover do Senhor. Isso é um testemunho de que tive plena fé de que teríamos sucesso. Na época que decidimos ir para a Rússia, um grupo de santos havia sido treinado e preparado ao concluir 2 períodos do treinamento de tempo integral em Anaheim. Eles responderam que iriam. E em novembro de 1991, mais de 30 foram para a Rússia. Imediatamente veio o apoio financeiro das igrejas. Na Rússia, hoje há 2 grandes igrejas, uma em Moscou e outra em São Petersburgo. Recentemente, mais 35 igrejas foram estabelecidas. Também houve vários locais com grupos de cristãos buscadores que deixaram as denominações e estavam esperando por nossa visita, a fim de que fossem ajudados a ser estabelecidos como igrejas locais. Além da Rússia, o Senhor também está se movendo em outros países do leste europeu, como a Polônia, Albânia, Romênia e Armênia. Esses são feitos do Senhor. Simplesmente seguimos sua direção. Essa é a experiência de ter fé em Deus, sem duvidar e crer que recebemos, a fim de obter o que pedimos. Temos de orar segundo a vontade de Deus para o cumprimento de sua economia. Então seremos um com Deus e as pessoas certas aos olhos de Deus. E teremos a certeza de que recebemos aquilo pelo que oramos. Se pedirmos ao Senhor por coisa para satisfazer nossos desejos, não iremos receber nada. Isso é porque a nossa oração não é segundo a vontade de Deus para o cumprimento de sua economia, e não somos pessoas adequadas.
Primeiro, precisamos ser pessoas adequadas. Precisamos ser um com Deus. Certa noite, durante meu encarceramento pelos japoneses por 30 dias, olhei para o alto e disse: Senhor, Tu sabes por que eu estou aqui. Naquele momento, parecia que o Senhor estava ali, diante de mim. Tive plena convicção de dizer ao Senhor: Senhor, fui preso por causa de Ti. Temos que primeiramente ser pessoas retas diante de Deus, pessoas que são um com Deus. Assim, podemos ter Deus como nossa fé para orar segundo o conhecimento da vontade de Deus, para o cumprimento de sua economia.